Que a paz do Senhor Jesus possa se derramar sobre o seu coração no dia de hoje. Vamos ler uma passagem que está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do olheiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse olheiro? Diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do olheiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Vamos lembrar que hoje o cristão é o Israel de Deus, né? Então esse texto é para nós. O olheiro que forma o vaso o forma com o trabalho de suas mãos e de seus pés. Com a mão dá a forma e com seus pés pisa no pedal e faz a roda girar. A obra é feita pelas mãos e pelos pés do olheiro. Mãos e pés do Senhor que foram transpassados por amor a nós. Deus chama o profeta Jeremias e manda que ele se disponha a descer à casa do olheiro. Deus não está chamando o profeta para ver sua glória, mas manda-o descer para ouvir sua palavra. Tem que descer para entender algo que Deus quer lhe mostrar. E quando o profeta entra na casa do olheiro, vê 4 coisas: o barro, né, que é a matéria-prima do olheiro, que é o pó com água, a roda, o forno e as mãos do olheiro. O barro depende totalmente da vontade e da atuação do olheiro. E ser vaso constitui uma honra. Como diz ali Jeremias 18:4, diz: como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem aos seus olhos fazer. Às vezes o barro pega muita água e se desfaz, ou as impurezas ou bolhas não foram totalmente removidas e se quebra. Então o olheiro tem que fazer de novo. E isso acontece porque muitas vezes esse vaso quer ter vida própria e age conforme sua própria vontade. Então vem as impurezas, as bolhas, e quando essas impurezas não são removidas, aí estraga. Sendo assim, acaba se desviando dos propósitos do olheiro e, como consequência, se estraga. Mas mesmo estragado, ele não sai das mãos do olheiro. Mas nesse caso, vai ter que passar pelo processo do olheiro, tudo de novo. O olheiro não errou em sua escolha. Se assim fosse, ele jogaria aquele barro fora e colocaria outro no lugar. Mas Deus nunca nos joga fora. Ele nos refaz. Ele faz de novo, quantas vezes for necessário. Ele não conserta o que está estragado, ele não põe uma cola ali, não. Não. Ele faz de novo. Mas primeiro temos que nos quebrar diante do olheiro. Mas não dá para ser um vaso bonito e útil sem antes ser amassado, ser jogado na roda e depois ir para o forno. É assim que um utensílio de barro é feito. O olheiro tem que amassar, tem que jogar na roda, tem que ir para o forno. O vaso pode resistir nas mãos do olheiro. Muitas vezes dizemos não para Deus e não fazemos o que Ele nos manda. E não somos quem Ele quer que sejamos.
Mas quem escolheu o barro para ser amassado e passar pela roda e pelo forno é soberano e Senhor. Somente o olheiro sabe o propósito determinado para cada tipo de vaso, para cada tipo de utensílio que ele quer fazer. Jeremias foi como um pai e uma mãe que chorou por seus filhos, que era a nação de Israel, e intercedia sem cessar por essa nação. E Jeremias não queria que eles fossem castigados e disciplinados por Deus. Mas o pai perfeito não mima os seus filhos, porque mimar não é sinal de sabedoria e amor perfeito. Deus sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos e sabe o que tem que ser feito para que eles se tornem mais fortalecidos, mais santos e mais preparados para toda boa obra. Cada vaso é feito individualmente na mão do olheiro. E lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 8, versículo 6, a Bíblia diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então Deus está nos aperfeiçoando, o olheiro está nos aperfeiçoando. E no Salmo 139, vemos que Deus tem controle absoluto de toda a sua criação. Vemos nesse salmo a onisciência e a onipotência do Criador. Mas se resistimos nas mãos do olheiro e não nos deixarmos moldar, viveremos as consequências de nossa resistência, de nossa escolha. Temos que nos deixar moldar, obedecendo e servindo para os propósitos que Ele, que é um Deus perfeito, estabeleceu para cada um de nós. A maior prova de amor é a obediência. E isso Jesus nos ensina lá no Evangelho de João 14, 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mas o barro tem que estar na casa do olheiro. Não importa o que venha a acontecer, Deus nos disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos e que tem o controle absoluto sobre toda a nossa vida. Quebrantamento não produz humilhação, não nos envergonha. Quando você próprio se humilha, você se quebranta, pois todo o que se humilha é exaltado. Jesus ensinou isso lá no Evangelho de Mateus 23, 12. Enquanto você é um vaso inteiro, o valor que enxergam em você é de barro. O valor é apenas atribuído ao vaso em si. Mas quando você se quebranta, podem ver o valor que Deus, por amor, pôs em você, os tesouros que estão dentro de você. E então vão te dar valor, porque você será exaltado. Mas como se quebrantar? Jesus nos disse: toma a tua cruz e segue-me. Paulo diz que não apenas se quebranta, mas quebra a tal ponto, se quebra a tal ponto, que o vaso que era ele é reduzido a pó. E em outro texto, ele completa a sua ideia dizendo: já estou crucificado com Cristo Jesus. Isso é quebrantamento. A partir desse quebrantamento, vamos crucificar o velho homem, entregando a Jesus todos os nossos pecados, maldições, toda a nossa carnalidade, encravando a nossa inclinação para o mal na cruz do Calvário. Há um texto lá em Isaías 30, de 12 a 15, que diz assim:
pelo que assim diz o Santo de Israel, visto como rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, e sobre ela vos estribais, por isto esta maldade vos será como brecha, que, prestes a cair, já forma barriga no alto muro, cuja queda virá subitamente, num momento. E ele o quebrará, como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o por completo, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco que sirva para tomar fogo na lareira ou tirar água da poça. Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força. Mas não quiseste. O que me chama a atenção nesse texto é que Deus, por amor a nós, vai fazer de nós como caquinhos, nos despedaçando por completo. O que ele deseja é que espontaneamente desçamos à casa do oleiro para nos quebrantarmos diante do seu amor, do seu poder, da sua bondade. Mas se resistirmos, ele vai nos despedaçar. Por isso que às vezes precisamos passar por tantas situações de dor, de adversidade, de dificuldade. Porque não nos quebrantamos. Não descemos à casa do oleiro. Não confiamos no sossego e na paz que Jesus pode nos dar. A pastora Cláudia, por esses dias, a pastora Cláudia Nunes, lá da minha igreja, por esses dias atrás, ela deu um testemunho que me impactou muito. Eu não vou contar o testemunho todo dela, mas ela disse que quando Deus, o oleiro, nos faz de novo por estarmos quebrados, ele nos toca. Olha que coisa linda. Nunca tinha pensado nisso. Ele nos toca para nos fazer de novo. O oleiro nos toca. E o toque de Deus é um toque de amor e de misericórdia. De todas as armas que Gideão levou para a batalha, isso é contado lá no livro de Juízes, a partir do capítulo 6, Gideão levou para a batalha o quê? Um vaso. Isso chama a atenção. O grande objetivo de Gideão na hora da batalha era simplesmente ser quebrado. E o que foi revelado depois que o vaso foi quebrado? Foi revelado o fogo, a tocha que estava no interior do vaso. Como é que alguém vai para uma batalha levando um vaso? Incrível isso. Porque depois que o vaso é quebrado, é revelado a luz para nos iluminar. Há uma chama a ser revelada em nós quando o vaso que somos nós se quebranta, se quebra. Mas há outra coisa também que foi produzida pelo vaso nessa história de Gideão, né? Ao ser quebrado, que foi o som do seu partir. Som que ecoou na planície, que foi produzido no alto, que junto com a trombeta e o grito de guerra produziu terror nos inimigos do povo de Deus. Quando os exércitos inimigos ouvem o som do nosso quebrantamento, eles se apavoram, porque sabem que quebrantamento revela fogo, e fogo é poder de Deus. É poder de Deus. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4, 7, que Deus guarda tesouros em vasos de barro. Se os vasos se quebram, os tesouros se revelam. Há tesouros em nós que podem estar até aprisionados, de tão guardados, mas que esperam ser libertos e revelados pelo nosso quebrantamento.
Então, meu amado, minha amada, minha oração por mim e por você é que permitamos que todos conheçam os tesouros que Deus guardou em nós. Minha oração por mim e por você é que possamos nos quebrantar nas mãos de quem nos ama com um amor que excede todo entendimento. Minha oração por mim e por você é que possamos com confiança descer à casa do oleiro para sermos feitos e refeitos por ele quantas vezes for necessário, e assim sintamos o toque amoroso do Senhor, e assim sintamos o amor de Deus por nós. Porque quando ele nos quebranta, é para nos fazer melhores, pessoas melhores. Sejamos pessoas melhores. Nas mãos do olheiro, que é um olheiro cheio de amor por cada um de nós, por cada uma de nós. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.